Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores clubes de São Paulo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as curiosidades da Copa, né? Por exemplo, o novo recorde de jogadores brasileiros que foram convocados para seleções que vão disputar a Copa do Mundo. Não necessariamente brasileiros, que jogam em território nacional, tá? Eu vou trazer aqui quais são esses jogadores, a que seleção eles representam e que time jogam e quando foi o último recorde, um ranking bem legal aí mostrando a participação nas Copas, né, de jogadores que estavam jogando no Brasil quando foram convocados. Tudo isso e muito mais você vai ver aqui no Quatro Maiores, mas eu já peço antes de mais nada, deixa aquele like maroto, como diz o meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Então é o seguinte, gente, o novo recorde, ele abrange 32 jogadores de diversas nacionalidades e seleções, tá? Dentre as quais a seleção do Brasil, é claro, que teve 7 representantes na seleção, você vai ver quais são os 7 representantes, e aí você tem ali também o time do Paraguai, que teve 7 representantes, você teve do Uruguai, que teve 7 representantes, aí você teve do Equador com 5, da Colômbia com 4, e aí você tem um da Argentina e um da Holanda. Esse da Argentina e da Holanda, acho que vocês já sabem quem que é, não é verdade? Então, gente, eu vou trazer aqui agora para vocês quem foram esses jogadores de cada seleção na telinha agora, ó, pelo Brasil, tá? Os convocados que jogam no futebol brasileiro. O Everton, goleiro do Grêmio, Alexandro, jogador do Flamengo, Danilo do Flamengo e Léo Pereira do Flamengo. Lucas Paquetá do Flamengo, Danilo Santos do Botafogo e Neymar, jogador do Santos. Aí, para a seleção paraguaia, nós tivemos o Balbuena do Grêmio, o Bobadilha do São Paulo, o Gustavo Gomes do Palmeiras, o Isidro Pita do Bragantino, o Júnior Alonso do Atlético Mineiro, o Maurício do Palmeiras e o Ramon Sousa do Palmeiras. Aí você vai para a seleção uruguaia, você teve o Arrascaeta do Flamengo, o Canóbio do Fluminense, o De La Cruz do Flamengo, o Emiliano Martinez do Palmeiras, o Piquerez do Palmeiras, o Rocher do Internacional e o Varela do Flamengo. Já na seleção equatoriana, o Alan Franco do Atlético Mineiro, o Félix Torres do Internacional, o Minda do Atlético Mineiro, o Plata do Flamengo e o Preciato do Atlético Mineiro. E aí você tem aqui, pela convocação da Colômbia, o Andrés Gomes do Vasco, o Arias do Palmeiras, o Carrascal do Flamengo e o Juan Portilha do Atlético Paranaense. Já pela seleção argentina, o Flaco Lopes do Palmeiras e o Memphis Depay do Corinthians. Vários jogadores e vários nomes conhecidíssimos do futebol brasileiro fazendo parte, né, dessas convocações para outras seleções. E você vê aí muitos jogadores do Flamengo, muitos jogadores do Palmeiras, né? O que mostra por que o futebol brasileiro tem sido aí, a maioria das vezes, das decisões de títulos entre Flamengo e Palmeiras, né? Na Libertadores, no Brasileiro. Por quê? Porque são jogadores selecionáveis, né? Os melhores dos seus países, sejam da seleção brasileira, da paraguaia, da equatoriana, da colombiana, né? Da Argentina, da Holanda, são craques de bola, né? Por isso, esses dois times se destacam tanto. Mas voltando aqui para falar do recorde, né? E também do ano que teve menos, a gente separou aqui no caso por ano, né, de Copa e por número de jogadores, tá? E não se assuste quando você vê nos anos ali de 1958, 70, um número alto, porque você vai entender o porquê eu vou explicar, tá? Mas olha aí, ó. Por exemplo, em 2026 a Copa é no México, Estados Unidos e Canadá, né? São 32 representantes, nós já falamos sobre isso.
Mas em 74 foram 27 da Alemanha, tá, gente? 27 jogadores. Esse era o recorde lá na Copa da Alemanha. Em 1986, foi no México com 25 e depois no Uruguai com 23. E você vai ver ali, né, em vários anos ali entre a década de 50 e até ali 1938, vários com 22, né? Porque as convocações eram com 22 jogadores, gente, e não tinha esse lance de ter jogador daqui fora, né? Era raridade de ter jogador do nosso país em outro time europeu, por exemplo. Então a coisa era mais regionalizada. Então, por exemplo, a seleção brasileira normalmente tinha a maioria dos jogadores do Brasil. E o ano que teve menos, né, menos jogadores selecionados aqui do Brasil foi na Copa da África do Sul, quando apenas 6 jogadores, dentro de qualquer seleção que estava no Mundial, estiveram à disposição. Então, o menor momento com 6, né? Lá na Copa da África, em 2010. E no caso agora, nessa Copa que pega México, Estados Unidos e Canadá, 32 jogadores. Mas, De Lazari, por que esse número subiu tanto? Primeiro, porque o futebol nosso nacional começou a trazer muitos jogadores que são selecionáveis da parte aqui da América Latina, trazer para o futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro, nesse momento da América Latina, é o mais rico, é o mais poderoso. Então, esses jogadores vieram para cá, eles recebem salário aqui, gente, de nível Europa, se eles fossem para a Europa. E aqui eles estão do lado de casa praticamente, né? Não precisa atravessar o Atlântico para estar na Colômbia, para estar no Paraguai, para estar na Argentina, na Colômbia. Não, tá pertinho, né? Assim, em relação à Europa, está pertinho, né? Então, isso é um atrativo, né? Os salários parecidos com o da Europa e a proximidade dos seus países. Então, o Brasil ampliou o número de jogadores que jogam dentro das competições nacionais, agora são 9, né? E isso atraiu mais jogadores estrangeiros para os elencos brasileiros. Se isso é bom ou é ruim para o futebol brasileiro, aí é uma outra história, né? Porque aí você tira as revelações das bases, você deixa de fortalecer o seu futebol internamente, que pode prejudicar a seleção, mas isso é um papo para um outro momento. Mas eu só estou trazendo os motivos que fizeram com que esse recorde acontecesse. O outro motivo, claro, né, que pode ajudar, mas nesse caso aqui dos jogadores que saíram do Brasil talvez não influencie tanto, é o fato de ter 48 seleções, né? Por quê? Porque de repente uma dessas outras seleções que estão classificadas, por exemplo, o Paraguai, poderia ter ficado fora se não tivesse o número de 48 vagas. O próprio Brasil, né, poderia ter ficado fora se não tivesse 48 vagas. E aí esse número cairia, né? Você pensa, tirar 7 jogadores, aí esse número cairia para 25, o recorde ficaria lá em 1974. Então foi isso que aconteceu para ter essa enormidade de jogadores que jogam em território brasileiro. Vocês gostaram dessa curiosidade? Vocês acham que faltou algum jogador que joga no Brasil que poderia estar em alguma dessas seleções? Comente aí. E se você gostou do vídeo, é claro, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e fique ligado nessas curiosidades da Copa do Mundo, que nós teremos várias aqui até começar a Copa, tá bom? E se você gostou, muito mesmo, compartilhe com os amigos, com a família. Muito obrigado, Deus abençoe, um grande abraço.